Vamos fazer o nosso teste costumeiro de som e imagem. Se estamos chegando a todo. Estamos. Muito bem. Olá, meus caros. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Domingo é Freud, este quadro do meu canal Doni Correia, uma teia de ideias, canal conduzido por mim, seu anfitrião, claro, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Este canal, como vocês sabem, aqueles que me acompanham, é dedicado à discussão de temas transdisciplinares, tendo como eixo central aí o cinema e as artes visuais, mas permeados, claro, por todas as epistemologias humanas. Aí. Então, a gente trabalha sempre com muita filosofia, com muita fenomenologia e com um pouco de psicanálise também. Por isso, a criação deste quadro Domingo é Freud, sempre às 16 horas aqui no meu canal, em que eu trago um pouco dessa área da psicanálise que eu estudei um pouco nos meus estudos do mestrado e do doutorado, e gosto de trazer aqui para dar uma ilustrada no seu domingo, para fazer a sua semana começar com já um pouco mais de conhecimento aí, dando aquele alento no domingo, que normalmente é um dia um pouco melancólico, porque lá se foi o final de semana e aí vem um novo desafio na semana que se inicia. Se você é novo ou nova aqui, eu já vou pedindo para vocês se inscreverem, badalarem a sineta, deixarem o seu joinha e comentarem bastante. E se vocês estão ao vivo, já vão comentando aí, dizendo de onde vocês estão nos assistindo. E também vocês podem nos apoiar, claro, mandando o seu superchat com a sua pergunta, o seu comentário. Se você está vendo este vídeo depois, pode deixar o seu valeu demais. E agradeço também à TV 247 pela retransmissão do meu trabalho. Se você está assistindo a esta transmissão na TV 247, na condição de vídeo gravado, venha ao meu canal e se inscreva, porque é gratuito para você se inscrever e badalar a sineta, deixar o seu joinha, mas para mim vale ouro. Você também pode nos apoiar com a chave Pix que está aí embaixo na descrição. Assim a gente reverte esse apoio financeiro para a melhoria do nosso canal, para trazer mais conteúdos, para a gente ter mais vídeos e assim a gente vai enriquecendo esta teia de ideias, a gente vai urdindo esta teia com mais teiudos, teiudas e teiudes que apreciam o conhecimento. Já vou logo dando boa tarde aqui, obviamente, a minha querida mãezinha, Zuleika Mamprim, grande apoiadora moral do canal, sempre a primeira a chegar e a última a ir embora. E nós temos também aqui nossa Lilian, que também é outra habituê, sempre lá de Salvador. Olá, boa tarde de Salvador. Estava assistindo a live do professor Vassoler, Flávio Ricardo Vassoler, grande amigo meu, que agora há pouco estava falando sobre o Amos Oz no canal dele. Então, fica um grande abraço aí para o meu querido Vassoler também. Olha aí a Maria Elisa, que também está chegando de Florianópolis aqui, dando boa tarde para a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. E hoje eu quero que vocês se manifestem também colocando aí qual obra de arte, qual pintura, qual escultura marca a vida de vocês, qual pintor, a pintora, o artista, né, que de alguma forma ressoa no gosto estético de vocês, porque este é o assunto de hoje, né? Eu preparei aqui uma espécie de mini aula, né? Nada exaustivo e nada também tão profundo, mas que vai nos ajudar, inclusive, a entrar nesse universo da leitura da obra de arte, né? Porque a obra de arte, como a gente sabe, ela tem a capacidade de arrebatar o espectador, o observador, de diversas maneiras, e esse arrebatamento ele é muito mais evidente quando o espectador tem diante de si uma obra que ele sabe ler,
né, entre aspas, ler, claro, mas interpretar de alguma forma aquilo que ele está vendo para além daquilo que está posto concretamente diante dele. Toda obra de arte, gente, na verdade, nos traz uma narrativa, né? Toda obra de arte tem por trás de si uma narrativa contínua, né? Que resgata o momento em que a obra foi realizada e dialoga com o momento em que ela está sendo observada. Isso é muito importante. Quando nós olhamos uma obra de arte, mesmo as obras de arte contemporâneas, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que parecem não ter muito significado para além daquilo que está diante de nós, traz por trás de si uma narrativa, e uma narrativa muitas vezes pontiaguda, né, crítica, como a obra de arte contemporânea, por exemplo, né? Só para dar um pequeno gosto aqui, né? A arte contemporânea ela é movida pela revolta do artista contra o sistema de arte, mas isso é algo que a gente trata mais pormenorizada, né, de maneira mais pormenorizada em outros vídeos. Aliás, aqui no meu canal, vocês podem dar uma olhada depois na playlist de História da Arte, porque vocês vão encontrar uma série de vídeos em que eu trago estudos de caso e esmiuço, né, da maneira mais didática possível, elementos que podem nos trazer esclarecimentos em torno de algumas obras de arte que às vezes são uma incógnita, né? E quanto a essa incógnita, como eu falei, toda obra de arte acaba tendo por trás de si alguma narrativa ou pontos que dialogam com o momento em que o artista concebeu a obra, esses elementos eles vão acabar se perpetuando e dialogando com o momento contemporâneo em que o espectador está diante dela, tá bom? E por isso eu preparei aqui uma pequena apresentação, um PowerPoint aqui que eu vou compartilhar com vocês, porque a gente vai ter que fazer um exercício de iconologia hoje, né? Eu selecionei algumas obras de arte que particularmente eu gosto, né? Aquelas obras das quais eu gosto bastante, mas não de uma forma cronológica, tá? Eu não vou fazer aqui uma explicação assim do ponto de vista da história da arte cronologicamente. Eu fiz um corte sincrônico, né? Eu peguei algumas obras de arte que eu considero importantes para essa discussão de como nós conseguimos ler uma obra por trás daquilo que está representado, e vou trazer algumas noções aqui para vocês, justamente a partir de algumas considerações que o próprio Sigmund Freud faz nas obras dele, e notadamente em O Mal-Estar na Civilização e em O Futuro de uma Ilusão. Ele comenta um pouco sobre o papel da arte na vida psíquica de todos nós. E a partir dessas considerações que ele faz, eu selecionei algumas obras aqui para a gente poder fazer uma escansão, né, um exercício hermenêutico aí de interpretação e um exercício de iconologia. Antes da gente entrar nessa questão da iconologia e iconografia, claro, que é algo que vai ficar um pouco mais claro para quem não conhece esse tipo de estudo, antes da gente entrar nessa questão, vamos dar aqui, né, boa tarde para mais pessoas que foram chegando enquanto a gente estava falando aqui, né? Nós temos Nê Santana, que está sempre aqui, grande poeta, boa tarde, muito obrigado. A Mônica também está dando boa tarde, muito obrigado, Mônica, pela sua presença. Está aqui a Lília falando, ó, passei 30 minutos junto com meu filho e meu pai olhando para Guernica, completamente impactados. A gente vai falar do Picasso aqui hoje, né? Não da Guernica, mas a gente vai falar um pouco do Pablo Picasso, né? E a Guernica, com certeza, é uma obra que ela é uma dessas que arrebatam a gente, né? Temos também minha querida Daniela Pacífico dando boa tarde, que também está sempre aqui conosco. Maria Elisa está dizendo, em Copenhague estive numa exposição de Picasso, cheguei a chorar de emoção. Picasso, Van Gogh, né, o Otto Dix, são artistas internacionais
que a gente se emociona diante da obra deles, né? Principalmente porque dialogam muito com a nossa contemporaneidade, ainda que estejam ligados aí a uma vanguarda histórica muito própria do começo do século XX. E o Ed Persona também está aqui dando boa tarde, pessoal. A Nívia Lopes, dando boa tarde, muito obrigado pela sua presença costumeira aqui no nosso Domingo é Freud. Os quadros de Caravaggio também são impactantes. Então, Lilian, eu tenho uma notícia para você. Daqui a pouco a gente vai entrar a fundo em Caravaggio, ou pelo menos um pouco a fundo, né? Não obviamente, de uma maneira tão profunda como seria o certo, mas para isso eu precisaria de uma live de 6 horas, pelo menos, mas eu vou falar de Caravaggio, porque, inclusive, é um dos assuntos que eu tratei no meu doutorado. Então, gosto muito de falar de Caravaggio. Tem um vídeo aqui no meu canal, na playlist de História da Arte, em que eu falo mais a fundo sobre ele, né? Boa tarde, Doni Correia, Maria Clara Sansara. Muito boa tarde, Maria Clara. Obrigado pela sua presença. E ela está dizendo aqui também, suas reflexões são ótimas. Muito obrigado. Que bom que você gosta. Que bom que eu consigo contribuir um pouco aí. Boa tarde, BH presente, né? A Daniela Pacífico está para assistir ao seu curso sobre Caravaggio. Incrível. Pode ser, Daniela, que seja o curso ali do ICL, né? Que eu fiz ali sobre Caravaggio, ou na Casa do Saber, também tem um curso meu mais a fundo sobre Caravaggio. Então, obrigado aí pelo prestígio, tá? Quero aprender alguma coisa hoje, porque não entendo nada dessa forma de arte, o Ed Persona está dizendo. Espero, Ed, que ao final desse bate-papo aqui, né, que não é nem uma aula, é um bate-papo, na verdade eu vou falar para vocês um pouco do que eu gosto em arte e trazer alguns elementos que eu uso para explicar por que é que as obras são importantes e tal, e eu espero que você, então, depois disso, saia aí já com um pouco mais de entendimento sobre a arte e goste, né, dos trabalhos artísticos que você passa e vê daqui por diante, né? Vamos lá, então, gente, porque eu vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar com vocês uma apresentação, um PowerPoint que eu preparei, com algumas coisas sobre, como eu falei, algumas obras de arte selecionadas ao meu gosto, tá? Não é algo programático, ou seja, eu não começo lá na pintura rupestre, porque tem um vídeo aqui no meu canal sobre pintura rupestre também. Não vou passar pelos egípcios, que também falo aqui no canal. Vou pegar umas obras aqui e a gente vai fazer uma escansão dessas obras, né? Vamos nos aprofundar em algumas questões que facilitam a leitura de uma obra de arte. Então, quando vocês olharem para uma obra de arte, seja ela qual for, vocês já vão ter aí uma dica de por onde começar a interpretá-la, para poder tirar dela aquilo que há de melhor, né? Vamos compartilhar aqui, então. E aí, como eu falei, né, eu começo aqui falando para vocês um pouco sobre essa diferença que existe entre iconologia e iconografia, porque vai ser importante para a gente compreender, né, esses dois conceitos. Olha só, a iconografia, tá? E eu tirei isso de um dicionário, vocês estão vendo o link, podem tirar print depois, voltar o vídeo depois que ficar gravado e tal. Mas é o dicionário de língua portuguesa de português de Portugal, né? Por isso que, se vocês olharem a escrita fonética, vocês vão ver que a pronúncia seria algo como iconografia, né? Por quê? Porque é a pronúncia do português de Portugal, é um dicionário português, .pt ali, como vocês estão vendo. E esses símbolos fonéticos aí que eu estudei muito na faculdade de letras, eu era muito bom em escrever, em fazer escrita fonética, né? E hoje em dia eu só sou bom em ler escrita fonética, eu não sei mais escrever, esqueci os símbolos, né? Mas, ó, do grego, iconografia, pintura de retratos, conjunto de imagens a respeito de um determinado assunto, estudo e descrição das imagens, quadros, bustos e pinturas antigas e modernas. A iconografia, gente, é quase como se fosse um trabalho catalográfico. Então, por exemplo, eu quero fazer um estudo iconográfico sobre os instrumentos musicais na arte.
Então, eu vou fazer um levantamento de todas as obras de arte presentes em determinado período ou na história da arte como um todo, em que os instrumentos musicais, sejam quais forem, são representados. Ou, por exemplo, há algumas semanas atrás, eu falei aqui sobre a questão da dança da morte, né? A representação da figura da morte na Idade Média e, se quiséssemos, do ponto de vista da iconografia, poderíamos traçar aí a representação figurativa da morte na arte. Então, é um levantamento quase que catalográfico, por isso que eu falei. Agora, a iconologia é um pouco diferente, né? Veja lá. Do grego, iconologia, linguagem figurada, estudo e interpretação de imagens, monumentos antigos, figuras alegóricas e atributos. Ou seja, a iconologia vai olhar para a obra de arte e aí sim interpretá-la a partir daquilo que está posto. Qual o significado de cada elemento daquilo que está posto numa pintura, ou numa escultura, ou num monumento, seja lá o que for, e qual o significado disso? Como podemos ler esses símbolos, né? O significado intrínseco, então. Muito bem, então, continuando, vamos então para a nossa citação freudiana que me incitou justamente a compor este Domingo é Freud de hoje, tá? Ele diz o seguinte em O Futuro de uma Ilusão. O Freud, ele vai... Vocês sabem, eu vou falar daqui a pouco da relação do Freud com os artistas surrealistas, mas ele diz o seguinte, ó: a arte oferece satisfações substitutivas para as mais antigas e mais profundas sentidas, renúncias culturais, e por esse motivo ela serve como nenhuma outra coisa para reconciliar o homem com os sacrifícios que tem de fazer em benefício da civilização. O que o Freud está dizendo para a gente é que dentro da civilização, ou seja, nós, enquanto seres que pertencemos a uma civilização, temos de fazer muitas renúncias, no mais das vezes muito dolorosas, em prol da própria existência da civilização. Nós não podemos simplesmente viver como queremos e fazer o que queremos. Do contrário, como a gente vai ver daqui a pouco ele mesmo dizendo, a civilização já não existiria mais. Então, a arte é uma das formas de darmos vazão a estas frustrações e a estas dores de existirmos numa civilização que demanda de nós uma série de renúncias às nossas vontades, aos nossos desejos e às nossas expectativas. Isso é muito claro na arte moderna, principalmente, tá? Porque é a arte moderna, e a arte moderna começa a partir do impressionismo, que vai dar uma certa independência e depois uma grande independência ao artista. Então, a partir da arte moderna, o artista vai poder ser mais volitivo, ou seja, ele vai poder colocar na obra de arte justamente o espelho, o reflexo destas frustrações, dessas dores, destas incógnitas, dos medos, e por isso a arte moderna ela é tão subjetiva, né? E tão estranha do ponto de vista objetivo. Mas a gente já vai chegar lá. Vamos ver se está tudo certinho aqui na nossa transmissão na outra tela. Pelo jeito, está tudo certinho. Vamos continuando, então. E o Freud vai dizer mais, né? E aqui eu coloquei, inclusive, o Manifesto do Surrealismo, né? A capa do Manifesto do Surrealismo, porque André Breton procurou Freud, né? Na tentativa de que Freud apadrinhasse o movimento surrealista, afinal de contas, tratava-se de trabalhar com o inconsciente, com a escrita automática, com a criação automática. Mas Freud preferiu simplesmente ignorá-los e disse: não me encham o saco com isso, eu gosto de arte clássica, não quero vincular a psicanálise a algo dessa juventude que está querendo transgredir, vamos colocar assim, né? Mas ele diz: as satisfações substitutivas, tal como as oferecidas pela arte, aqui ele já está falando no mal-estar na civilização, né? As satisfações substitutivas, tal como as oferecidas pela arte, são ilusões, né?
em contraste com a realidade. Nem por isso, contudo, se revelam menos eficazes psiquicamente, graças ao papel que a fantasia assumiu na vida mental. Então, olha que legal. Freud vai dizer que a arte serve como um substituto para as nossas renúncias em prol da civilização. E agora ele vai dizer que são muito eficazes por conta da fantasia. Quando nós não podemos dar vazão aos nossos desejos, sejam quais forem, nós transferimos isso para a criação artística, no caso, né, do pintor, do escritor, do cineasta, seja lá quem for, e assim nós passamos para a esfera da fantasia. E isso vai ser extremamente saudável, segundo Freud, porque daí nós conseguimos sublimar uma renúncia da sociedade imposta pela etiqueta da sociedade, né, pelo bem viver em sociedade, e transformamos em fantasia e depois em obra de arte. Tanto é que ele vai dizer aqui, ó, e não à toa que eu coloquei esses dois fotogramas, né, dos meus dois filmes favoritos do expressionismo aí, que é o Gabinete do Dr. Caligari e o Nosferatu, né? Ele diz, ó, não é preciso dizer que uma civilização que deixa insatisfeito um número tão grande de seus participantes e os impulsiona à revolta, não tem nem merece a perspectiva de uma existência duradoura. O que ele está dizendo? Que se simplesmente a civilização, né, os convivas, os indivíduos de uma civilização se tornam insatisfeitos com aquela sociedade, eles vão se revoltar, né? Eles vão ser impulsionados à revolta. A gente viu isso acontecer no nosso país recentemente, e a gente vê isso acontecer, por exemplo, no nazismo. Por isso eu coloquei esses dois fotogramas aqui de dois filmes alemães que, segundo o Siegfried Kracauer, são representações de uma insatisfação social, só que representadas por meio da fantasia desses filmes. Então, o expressionismo alemão, a arte expressionista na Alemanha, já significavam uma espécie de tentativa de reverter, né, ou de desviar esse impulso de insatisfação social, em virtude das renúncias e das injustiças, seja lá o que for, para a arte. O que ele diz, né? Não tem nem merece a perspectiva de uma existência duradoura. Por quê? Porque se a sociedade se revolta e passa a agir como quer, cada um dessa sociedade passa a agir como quer, a civilização simplesmente se extingue, porque todo mundo mata ou acaba com todo mundo, né? Então é muito importante a gente prestar atenção nesse papel, né, da arte, né, na nossa sociedade. Então vamos continuando aqui, né? E a partir disso agora eu quero fazer um estudo, alguns estudos de caso aqui para a gente ver como se dá justamente essa iconologia e como a gente interpreta a obra de arte a partir do conhecimento da história. E aí é muito importante dizer o seguinte: toda obra de arte, né, complementando aquilo que eu disse no começo, ela vai ser um registro histórico, ela tem por trás de si uma narrativa, como eu falei, e essa narrativa vai dizer do período, vai falar muito sobre o período em que as coisas como as coisas aconteciam no momento em que a obra é concebida, e serve para a gente, inclusive, conhecer a história social, né? A história de um povo, a história de uma civilização, não só a história de um artista que está inserido dentro de determinada sociedade em determinado período. Portanto, o primeiro que eu escolhi para a gente falar aqui é justamente o Michelangelo Meriti da Caravaggio, que é talvez um dos maiores artistas, se não... eu não vou falar o maior artista de todos os tempos, porque aqui, passando pela minha cabeça, existem muitos outros, mas certamente ele é aquele que é incontestável, né? Michelangelo Meriti da Caravaggio, ele era tão bom de briga quanto pintando, né? Inclusive tem um documentário sobre Caravaggio que chama O Mestre do Pincel e da Espada, ou da Adaga, algo assim. Por quê? Porque a gente já vai saber, né? E isso está nas obras de arte de Caravaggio.
Então vamos aprender, vamos dar uma olhada para algumas obras do Caravaggio e aprender a ler a obra que está diante de nós. Primeiro de tudo, Gombrich vai definir Caravaggio como um espantalho de sinistra reputação, devido em grande parte aos seus biógrafos, que apresentaram este gênio violento como um perigoso subversivo. Caravaggio era um cara bastante problemático, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, tá? E o Graham Dixon, que é um dos biógrafos de Caravaggio, vai dizer o seguinte, ó, aliás, gente, aqui na descrição, né, embaixo do vídeo, tem uma lista, né, tem um link que vocês vão poder depois ver todos os livros que eu cito aqui no canal numa lista única. Então, esses livros estão lá. Gombrich está História da Arte, né? O Graham Dixon, que escreveu uma das biografias mais completas, né, de Caravaggio, e escrever uma biografia de Caravaggio é complicado porque pouco se sabe sobre ele, muito pouco se sabe sobre ele, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se está tudo certinho, porque eu estou trabalhando com duas telas aqui, só que num computador só. Então, primeiro primitivista consciente em toda a história da arte ocidental pós-clássica, uma visão que foi forjada no imaginário humilde e puro da Contra-Reforma na Lombardia. Vamos falar também do que foi a Contra-Reforma. Vejam só, né? A gente vai interpretar o Caravaggio a partir dessa pecha de sinistra reputação, da Contra-Reforma na Lombardia, né? E também da própria definição do que é o barroco, segundo o Arnold Hauser, né? Que é outro historiador muito importante, né, da arte aí para a gente. História social da arte e da literatura é um clássico para quem estuda a arte, né? Ilustrei aqui com o Êxtase de Maria Madalena, né, de Artemisia Gentileschi, que é contemporânea a Caravaggio. Olha o que o Hauser diz, ó. No final do século XVI ocorre uma notável mudança na história da arte italiana. O frio intelectualista e complexo maneirismo, que é um movimento de transição entre o Renascimento e o Barroco, tá? O maneirismo, cede lugar a um estilo sensual, emocional e universalmente compreensível, o Barroco. É essa a reação de uma concepção de arte que, em parte, intrinsecamente popular e, em parte, sustentada pela classe cultural dominante, mas que leva em consideração as massas em oposição ao exclusivismo intelectual do período precedente. Isso é fantástico, gente, pelo seguinte... quando a gente tem a Reforma Protestante, vocês sabem que a pintura sacra se torna algo proibido, né? Os luteranos e os calvinistas já não representavam mais a Bíblia em imagens, né? A gente sabe desde lá da Idade Média, na verdade, que a pintura sacras, a representação de cenas bíblicas por meio da pintura, era muito mais uma forma de evangelização à grande população que era analfabeta, a população, o grande público, né, da Europa, que era analfabeto, precisava ser evangelizado de alguma forma, e a pintura fazia isso. Isso perde o sentido com a Reforma Protestante, e a Igreja Católica Apostólica de Roma precisa reverter esse processo, que é a Contra-Reforma, e aí vai se investir, então, o clero e a nobreza, principalmente ali em Roma, na região de Roma, na região da Itália, vão investir, né, tanto a alta cúpula do clero quanto aqueles mecenas e nobres, né, que comissionavam pintores, vão investir em obras que ainda aludem a cenas bíblicas, mas agora elas têm um componente mais próximo do humano, né? Elas são pinturas menores, pinturas de gabinete, não são mais painéis suntuosos, vitrais, aquelas coisas assim que o fiel entrava dentro da igreja e se sentia acuado, achacado, né? Agora eles precisam trazer o rebanho de volta, conversando de igual para igual, ou pelo menos tentando conversar de igual para igual, e o movimento barroco é muito isso, porque a gente vai ver pinturas, por exemplo, como essa do Êxtase de Maria Madalena,
que está aludindo a uma figura bíblica, mas a gente vê que ela tem um rosto que pode ser um êxtase de prazer físico ou um êxtase de prazer espiritual, de ascese espiritual. Essa dubiedade, ela vai estar presente justamente para poder ressoar, né? Fazer, estabelecer o diálogo entre o observador e a obra de arte, tá? Tá claro até aqui? Vocês vão me dizendo aí, entendeu? E vão também, daqui a pouco eu vou fazer aquela passagem com as perguntas e comentários de vocês, então vocês vão deixando aí os seus comentários, tá? Daí que nós chegamos ao que o Hauser fala de Caravaggio, né? Nós temos aí o Jovem Baco Doente, de 1593, né? Caravaggio é o ultra-realista, né? Mas, ó, o fracasso de Caravaggio é sociologicamente ainda mais extraordinário por ser ele, talvez, o primeiro grande artista, né? E aí é aquela história. Os gênios a gente só vai reconhecer depois, né? O mais extraordinário por ser talvez o mais grande, o primeiro grande artista, e ser rejeitado em virtude de sua individualidade artística. Ele não fazia concessões. E a suscitar a repulsa de seus contemporâneos, repulsa e inveja, né, também, precisamente pelas mesmas razões que seriam a base de sua fama ulterior, ou seja, sua fama posterior à sua morte, né? Nem a morte de Caravaggio se sabe direito como se deu, né? Mas se Caravaggio é realmente o primeiro mestre da era moderna, olha que interessante, né? A ser menosprezado por seu valor artístico, então o barroco significa um importante ponto de mutação no relacionamento entre arte e o público, a saber, o fim da cultura estética que começa com a Renascença. É o que eu acabei de falar. Se na Renascença a obra de arte ela criava um impedimento cognitivo muito grande entre aquilo que estava representado na obra e o espectador médio, o espectador comum, o barroco vai abolir, né? Vai derrubar essa parede imaginária para poder dialogar diretamente. Olha o Baco, esse Baco que Caravaggio pinta. Esse Baco doente, né? É porque o contraste aqui dessa reprodução que eu peguei não está tão fidedigno, mas esse Baco, se vocês olharem a obra mesmo ali na frente de vocês, ele é quase verde, o rosto dele é verde. E Baco, na verdade, né? É um deus que deveria representar a saúde, né, o vigor, né, o tesão pela vida, pelas coisas, pelo vinho, pelo prazer carnal. Mas aqui ele está doente, ele está com um aspecto depauperado, né? E por quê? Caravaggio pinta essa obra logo quando ele chega a Roma ali, né? Ele vai e o Caravaggio perdeu a família dele toda praticamente numa dessas epidemias de pestes que continuava existindo em locais da Europa, né? Não como a grande pandemia de peste bubônica que eu falei já anteriormente, mas sempre, né, pipocava ali focos de peste em lugares isolados. E o Caravaggio perdeu quase toda a família dele e ele chega a Roma muito doente, ele chega com fome, ele chega franzino, ele chega desnutrido e ele é amparado pelo clero local e ele passa um tempo numa espécie de sanatório, né, numa casa de repouso e recuperação, quando ele pinta essa obra, e até há relatos, enfim, né, de cartas e de documentos que vão dizer que ele fez isso exatamente porque ele queria se representar no Baco, né? Quer dizer, aquilo que ele estava sentindo fisicamente nele, ele quis transportar para o Baco e cria-se justamente essa dubiedade, né? A gente costumeiramente fala que o barroco é justamente essa oposição entre claro e escuro, bom e mal e tal, mas não é só isso, né? Quer dizer, é a questão do próprio artista se colocando em sua obra e tentando trazer um pouco de si para a obra. Aliás, o Caravaggio vai fazer isso em todas as obras dele. Ele vai trazer ele vai se colocar nas próprias obras, vai se representar e vai trazer amigos dele, amigas, enfim, né? Ele transforma os personagens que habitavam a vida cotidiana dele
em personagens dos quadros, né? Vamos dar uma olhadinha aqui se tudo corre bem com a nossa transmissão. Sim. Vamos continuar aqui, então. Aí eu queria mostrar para vocês uma obra de Caravaggio que se perdeu para sempre. Se perdeu para sempre porque estava no museu, se eu não me engano, na Dinamarca, que foi bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial, e tudo que se tem são fotografias, e essa, obviamente, é uma reconstituição a partir de fotografias, né, que é o São Mateus e o Anjo, de 1602. Essa obra foi proibida, ela foi comissionada pela Igreja Católica, mas quando o Caravaggio apresentou, eles falaram, não, a gente não quer essa obra desse jeito, imagine. Por quê? Né? E aí a gente já começa a entrar nessa questão da leitura de uma obra. Porque aqui, São Mateus, veja, né? São Mateus deve ser representado como uma figura santa, uma pessoa que recebe ali uma iluminação, que recebe o dom divino ele recebe a inspiração do anjo divino, né? Mas aqui o que nós vemos, ó, é um homem descalço, um homem que está vestindo uma roupa cortesã, ou seja, uma roupa comum, uma roupa do homem comum. O anjo está segurando a mão dele ali, né? Tem aqui mais, ó, esse zoom que eu dei aqui dá para ficar mais claro, né? O anjo segurando a mão dele para que ele registre ali essa inspiração divina, provavelmente porque, então, a gente está falando de um homem analfabeto, o rosto dele, assim, incomodado, inquisitivo, meu Deus, o que eu faço aqui? Porque é um homem que não sabe escrever, né? E está vestido de uma maneira muito humilde, e o Caravaggio teve que refazer essa pintura. E refez, e ficou assim, olha lá. Então, a inspiração de São Mateus, também do mesmo ano, traz para a gente uma outra forma de representar este São Mateus. Agora, já um homem que parece um pouco mais saudável, né? Um homem com uma barba melhor urdida, aí, cortada, né? Feita, diferente do nosso São Mateus aqui, que parece um pouco mais desgrenhado. O anjo vem de cima falando com ele. Ele está com, né? Talvez vocês vejam aí o meu cursor, né? Digam aí se vocês estão vendo o cursor quando eu passo em cima. Vocês estão vendo que aqui ele já está escrevendo sozinho. Embora ele esteja ainda descalço, você vê que ele está envolto em vestes da cor mais puxado para o vermelho. E o vermelho, como vocês sabem, nessa época era uma das cores mais difíceis de se adquirir, porque também era ligada à nobreza, então somente os nobres e o clero, né, usavam vestes dessa cor. E olha que interessante, vou jogar aqui para vocês um detalhe dessa imagem que vai servir para a gente interpretar um pouco mais daqui a pouquinho. Se vocês olharem esse banquinho em que o São Mateus está ajoelhado, vocês vão ver que duas das pernas desse banquinho estão para fora de algum lugar que a gente não sabe o que é. Ou seja, eles estão saindo da imagem, eles estão vindo para o espectador. É como a ceia de Emaús, que eu falo muito lá no meu vídeo sobre Caravaggio, que Jesus está com o braço assim para frente, como se tivesse quase que encostando o braço na gente, a mão na gente, né? Mas isso tem uma razão estilística que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. E essa obra de Caravaggio, eu acho que é uma das mais interessantes, uma das menos abordadas, né? Mas eu acho que deveria ser olhada com um pouco mais de cuidado, porque ela diz muito sobre o período em que ela foi pintada e sobre o artista que a pintou. De novo, estamos fazendo o exercício de iconologia. Vejam só, Os Trapaceiros. Temos aqui, em Os Trapaceiros, 3 figuras, né? 2 jogando cartas e um que está ali atrás, meio que dando aquela trapaceada, né? E tentando fazer um sinal para o outro rapaz aqui da direita, né? Temos aqui esse rapaz da direita, e ele está fazendo um sinal. Se vocês olharem aqui atrás, esse rapaz da direita tem umas cartas aqui atrás que ele provavelmente vai usar para trapacear, e ele tem um punhal aqui, que também já fica à mão, caso ele precise brigar com este aqui, que será
trapaceado, que é o da esquerda. Agora, Doni, o que significa tudo isso? Né? Bom, se a gente voltar para Roma do período de Caravaggio, né, nesse período da Contra-Reforma, como eu falei para vocês, a igreja precisava modificar completamente o estilo das obras de arte e aproximar essas obras de arte, né, aquilo que era pintado, do espectador comum, do povo, né, dialogar com o povo. Isso fez com que Roma se tornasse, naquele momento, uma espécie de meca dos aspirantes a pintores, a artistas, né? A irem em peso para lá, tentando encontrar alguém que comissionasse, alguém que os contratasse, alguém que, ou da própria nobreza, ou do próprio clero, mas alguém que, de fato, investisse neles. E isso, obviamente, causou uma superpopulação, principalmente nos bairros baixos de Roma, porque nem todo mundo tinha a sorte ou a destreza de ser contratado pelo mecenato e pela igreja naquele momento. Então, os bairros baixos de Roma passaram a acumular uma série de aspirantes a artistas que viviam em condições precárias. Então, isso aumentou a população de bêbados, briguentos, prostitutas, assassinos, ladrões, e Caravaggio gostava de conviver nesse submundo. Por isso, as obras de Caravaggio trazem, né, figuras que eram muito conhecidas naquele momento nos bairros baixos. Então, se a gente olha para essa imagem, a gente vai ver que esse rapaz vestido de preto à esquerda, ele parece ser um pouco mais ligado a uma nobreza. Este rapaz que está aqui à direita parece ser uma espécie de aprendiz de trapaceiro, né? E o mestre dele, trapaceiro mor, está logo aqui atrás, olha lá. E a gente percebe que a diferença das roupas é muito nítida, né? A roupa sóbria, totalmente preta, né? E sóbria, deste que está à esquerda, e este que está à direita já mais colorida, já mais meio combinando azul com amarelo, né? Uma coisa um pouco mais do povo. E este homem que está atrás dele, ali, indo para fazer um sinal para ele jogar a cartada trapaceira dele, a gente percebe que devia ser daqueles que ficavam meio que tentando aparentar uma certa estirpe, mas no mais das vezes não passava também de um trapaceiro e alguém de pouca confiança, principalmente se a gente olhar aqui as luvas puídas dele, né, com os dedos rasgados. Então vejam os detalhes, né, que a gente pode encontrar numa obra de arte para compreender aqui as sutilezas de uma narrativa. Esse quadro, na verdade, ele é uma lição daquilo que no cinema a gente chama de suspense, né? Porque a gente está aqui olhando uma cena que a gente não sabe o que vai acontecer depois, não sabe o que aconteceu antes, mas o Caravaggio traz para a gente aquele momento exato em que algo muito importante vai acontecer. E mais do que isso, de novo, né? Vamos olhar aqui para essa obra, nesse canto onde tem, eu acho que isso é um tabuleiro de gamão, não sei exatamente, mas, de novo, ó, metade desse tabuleiro está para fora da mesa, vai cair, e vai cair no nosso colo, né? Parece que vai cair no nosso colo. Nós estamos observando, parece que nós vamos ter que segurar justamente esse tabuleiro, né? Por quê? Porque o Caravaggio ele tinha uma forma de pintar que é muito interessante e que é muito pioneira, tá? Para fazer essa comparação, eu trouxe aqui para vocês essa bela obra de Vincent van Gogh, né? Ou Van Gogh, como eu já falei aqui, né? Uma vez um amigo meu holandês tentou me ensinar a pronunciar Van Gogh à moda holandesa, mas, né? Fica uma coisa meio Van Gogh, parece que eu tô engasgando. Os campos de trigo com corvos, né? Que é a última tela, uma das últimas telas que Van Gogh pintou antes de se suicidar, né? Porque o Van Gogh, na verdade, ele deu um tiro contra o próprio peito
mas a bala ricocheteou numa costela e passou para o outro lado, né? Perfurou as costas dele, e ele não morreu, ele continuou, inclusive, segundo a história, ele estava pintando num desses campos de trigo, e ainda conseguiu voltar andando para a cidade e foi socorrido, mas não tinha um cirurgião ali que pudesse ajudá-lo de imediato. O irmão Theo, né, o irmão do Van Gogh, Theo, deu tempo ainda de voltar para ficar com ele, mas o Van Gogh pegou uma infecção por conta da ferida e morreu, né? Isso deve ter sido umas 30 horas, 30 e poucas horas depois do incidente. Então, Van Gogh aí, e essa é uma das últimas obras dele, e vocês percebem, né, pelo que eu contei rapidamente essa história, justamente porque quem conhece um pouco da biografia do Van Gogh vai saber que ele sempre foi uma pessoa bastante perturbada, bastante inquieta, e isso está presente nas pinceladas, né, fortes que ele dá aqui, numas pinceladas meio assimétricas, pinceladas nervosas, pinceladas que não tem o mesmo equilíbrio de cor, mas que no cômputo geral aqui da combinação torna-se uma obra linda, né? Uma obra arrebatadora. Mas, se a gente olhar para esta obra e para outras obras de arte pintadas antes e depois do impressionismo, a gente vai perceber que a lógica visual de um quadro, quando nós paramos diante dele, a lógica é centrípeta, ou seja, a gente parte das bordas do quadro e vai encontrar aquilo que é mais importante no centro dessa obra. Então, portanto, a gente tem aqui no centro dessa pintura, né, tudo que há de mais importante para nos sentirmos tocados por essa obra. Os corvos aqui em preto, fazendo contraste com a concentração dos trigos, né, em amarelo. Esse caminho que vem de fora e vai lá para dentro, e ele não tem fim, por sinal, né, ele não termina, né, essa própria concentração de massa azul mais clara aqui no meio também nos convida a ir direto, né, levar os nossos olhos lá para dentro da pintura, e é assim que funciona a lógica da pintura clássica. O Caravaggio, quando ele colocava esse fundo preto e a ausência de um limite entre os objetos e o espectador, ele está fazendo um sentido contrário da visão. Ele está estimulando a visão centrífuga, aquela que sai do centro e vai, se espraia para a periferia. Este Cristo sendo descido da cruz obedece essa lógica. Nós partimos aqui do centro, vamos descendo, vendo Cristo aqui sendo trazido da cruz para o chão, e aqui nós não temos, né, na parte de baixo da pintura, nós não temos limite. Portanto, não existe essa diferenciação, não existe esse limite entre o espectador e a obra. Por isso que eu falei para vocês prestarem atenção nesse tabuleiro de gamão que está quase caindo e no banquinho do São Mateus, né? Então, visão centrífuga e visão centrípeta, né? É importante para a gente saber um pouco aqui a respeito dessa dinâmica de Caravaggio, por exemplo, né? Mas o barroco também é muito pródigo nesse tipo de representação. Parece sempre que a gente está olhando o Derek Jarman, que é um cineasta que fez um filme chamado Caravaggio, que foi meu objeto de estudo no doutorado, Derek Jarman. Ele fala que Caravaggio poderia ter sido um proto-cineasta, porque ele já estava trabalhando com aquilo que está dentro e fora do plano. A gente olha para um quadro desse e fica imaginando o que tem para depois dele, porque a gente está exatamente exercitando essa visão centrífuga, né? Mas aí a gente pode ir, por exemplo, e pegar uma outra obra muito importante da nossa arte, principalmente aí agora na arte brasileira, e falar do Abapuru, né? Uma obra polêmica, porque tem muita gente que olha para o Abapuru e acha só uma obra meio estranha, meio pintada de qualquer forma, de qualquer maneira, e não entende por que é uma obra tão importante.
Mas, se a gente conhece o contexto por trás do Abapuru, e se a gente passa, então, a olhar a partir desse contexto para os elementos, né, que temos aqui, fica mais claro da gente compreender. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o Abapuru pertence à segunda fase, né, da Tarsila, que é a antropofágica, né, a antropofagia, que é uma fase. A primeira fase é a pau-brasil, né, que é quando ela começa a fazer as viagens para o interior de Minas e de São Paulo, né, com Oswald, com Menotti Del Picchia, enfim, né, com Mário de Andrade e tal, e com a Anitta. E aí, a segunda fase diz respeito à antropofagia. E o nome da obra é Abapuru, porque Aba significa homem, na linguagem indígena ali, né, no tupi, e Puru, que come. Então, é o homem que come, é o comedor de gente, é o comedor, né? E a Tarsila dizia, né, que ela procurou um azul puríssimo, um rosa violáceo, um amarelo vivo e um verde cantante, né? Mas para entender o contexto disso, o comedor de gente, a antropofagia, cabe a gente saber que a época em que Tarsila e Oswald de Andrade estavam muito engajados nessa questão do movimento antropofágico foi um momento em que eles tomaram contato com esta obra literária, cujo nome hoje a gente encontra como Duas Viagens ao Brasil, Hans Staden, né? Que é do período ali, né? O Hans Staden era um arcabuzeiro, né? Um mercenário que veio parar no Brasil, fez duas viagens. Na primeira ele ficou no Nordeste, na segunda ele foi capturado por uma tribo indígena perto de Bertioga. E ele quase foi devorado. E viu outros capturados, outros cativos, serem devorados. E aí ele volta para a Europa e escreve esse livro cujo título original é Duas Viagens ao Brasil, ou História Verídica e Descrição de uma Terra Selvagem, terra de selvagens, nus e cruéis, comedores de seres humanos, situado no Novo Mundo da América desconhecida, antes e depois de Jesus Cristo, nas terras de Hessen, até os 2 últimos anos, visto que Hans Staden, de Homberg, em Hessen, a conheceu por experiência própria e que agora traz a público com essa impressão. Isso poderia ser a sinopse, mas não, é o nome do livro, que foi um sucesso, um best-seller na Europa na época, né? Se a gente pensar que a imprensa estava muito no começo e que os leitores também eram escassos, né? Foi um sucesso absoluto. Só que esse livro foi traduzido para o português já muito tarde, na virada do século XIX para o XX. E Tarsila e Oswald ganham de presente do Paulo Prado, cujo pai foi um dos tradutores desse livro, um exemplar. E eles leem e entendem, né, como funciona a antropofagia no Brasil. Porque o Hans Staden conta que aqueles indígenas, eles não comiam outros humanos, outras pessoas, para matar a fome. Para isso, eles caçavam animais e colhiam frutas. Enfim, para devorar um humano, eles faziam um ritual. Então, era uma questão de alimentar-se do outro e assimilar aquilo que o outro tem para enriquecer-se espiritualmente. Então, era um ritual que estava muito mais ligado com uma transcendência do que simplesmente com o próprio ato de matar a fome. E eles entenderam a metáfora, né? Olha só, a gente então precisa comer aquele que é o estrangeiro e se deixar acometer pela cultura internacional, diga-se europeia, naquele período, anos 20, anos 30, e a partir dessa cultura, nós vamos construir uma cultura própria, ascender a uma cultura nacional. Por isso, o Abapuru, o comedor de gente, quando a gente olha, percebam que o desenho ele já começa se concentrando do chão para o céu, e não uma representação em duas dimensões, como se olhássemos de frente. Não, nós estamos olhando da terra para cima, né? Este nativo nu, que está com os pés muito grandes no chão,
e este sol e o cacto que tem profunda raiz naif. E naif não é um movimento artístico nascido no Brasil, claro que não. Já existia pintura naif na Europa, tem um quê de pintura metafísica aqui, tem um quê de expressionismo também, porque Tarsila estudou na Europa, tomou contato com professores e artistas que pertenciam a vanguardas históricas. Então, ela assimilou essa cultura internacional, ela entendeu o componente indígena histórico brasileiro e transformou no Abaporu. Tá? Claro que eu estou sendo absolutamente resumido aqui, né, gente? Porque não dá para a gente abordar profundamente, mas eu estou trazendo algumas noções aqui para que a gente possa enriquecer a nossa discussão. Bom, falei do Hans Staden, falei agora a gente vai falar um pouco do Pablo Picasso. Peguei Picasso também aqui para que a gente fale um pouco sobre duas fases do Pablo, né? Pablito. A fase azul, que é uma das fases mais conhecidas dele, que é exatamente a fase em que ele chega na França, no começo do século XX, é uma fase bastante triste, na verdade, né? Porque ele chega na França, ele vai viver de uma maneira muito pobre, muito humilde, ele não tinha dinheiro, ele não conseguia comissionamento para pintar, ele entra em depressões com recorrência, né, em crises depressivas, e além de tudo, ele ainda perde um grande amigo dele, que é o Carlos Caçarremas, que era um artista também, e que era um artista à moda romântica e violento também. Vocês já vão entender por quê. O Carlos Caçarremas, que dividia ali um quarto com o Picasso, amava uma mulher que era da alta sociedade, né, se não me engano, e essa mulher não queria casar com ele, ele falou, quer saber de uma coisa, não vai casar comigo, não vai casar com ninguém, eu vou matar ela. E convidou essa mulher para um jantar, levou ela ao restaurante, perguntou pela última vez se ela queria casar com ele, ela disse que não, ele sacou uma arma, deu um tiro nela, não acertou, porque ela assustou-se, caiu no chão de susto, a bala não pegou e imediatamente ele mirou para a própria cabeça e se matou, para o próprio peito, não sei, se matou. E isso fez o Picasso ficar profundamente deprimido, e essa fase azul dele expressa justamente, aqui ele faz o funeral de Carlos Caçarremas, né? Como se fosse uma daquelas pinturas medievais, os afrescos medievais e os retábulos medievais, que tem várias camadas de narrativa, né? Você parte do plano mortal, que é justamente aqui o funeral, e você, na mesma obra, começa a ver as outras instâncias da passagem do espírito, né, para um plano superior, um plano espiritual, mas tudo azul, porque o azul, dentro da teoria das cores, é uma cor que vai expressar uma frieza, uma escuridão, uma tristeza, é uma cor ligada a sentimentos mais reclusos, a sentimentos mais introspectivos, né? Não à toa, quando o cinema ainda não tinha cor, as cenas noturnas eram filmadas durante o dia e depois era aplicado um filtro todo azul para que o espectador sentisse que aquela cena era noturna. A mesma coisa com este tocador de violão que está definhando, que provavelmente já está morto aqui, né? Se a gente olhar, já parece aquela pessoa que morreu de inanição com o seu instrumento na mão, e a gente pode até elocubrar um pouco aqui. Picasso queria muito fazer sucesso como artista, pintando, mas estava passando fome, estava definhando. Ao colocar um tocador de violão aqui, um violonista, já morto praticamente, e o violão contrastando em termos de cor com o restante da pintura, talvez fosse a forma de mostrar que, olha, ainda que a arte não esteja me pagando, eu vou morrer apegado à minha arte, àquilo que eu sei fazer. E aqui, no caso, o violonista aqui morrendo, definhando, apegado ao seu violão. Isto é uma das interpretações possíveis, tá? Essa é a graça da obra de arte, quando nós olhamos para um quadro. A gente pode usar o nosso repertório para fazer
para fazer o cotejo, né? E aí a gente tem uma outra fase do Picasso, que aí já é mais alegre, aí o Picasso já está ali nas bocas, né? Já está... ele vai passar pela fase rosa, né? E aí ele vai chegar na fase terrosa dele, né? No cubismo analítico, né? Como é chamado por alguns pesquisadores, numa fase que ele vai usar mais tons terrosos, marrons, e ele vai intensificar as formas, principalmente do rosto, dos rostos que ele pinta, do corpo, ele vai estilizar mais, porque é uma fase em que ele toma contato com a arte africana. Lembrando, a arte africana e asiática já havia ressoado bastante desde o impressionismo, quando o neocolonialismo europeu começa a trazer para a metrópole espólios capturados, né, roubados, para não dizer, de civilizações muito antigas da África, que eram colônias, né, da metrópole. Essas obras que eram consideradas primitivas, era o ornamento da burguesia, né? Era o fetiche da burguesia. Olha que bonitinho, né? Como eles são atrasados, eles não sabem desenhar um rosto perfeitamente. Vocês já vão ver quão atrasados eles eram, mas isso vai ressoar nos artistas europeus sobremaneira. Por exemplo, no Com Braço Erguido de 1907, traz exatamente já esse formato de rosto desenhado à moda daquilo que era visto nos museus de arte, né, nos museus de história natural, a partir desses objetos trazidos justamente da África, principalmente. Ó, cabeça humana também, Picasso ele vai usar tom terroso, né? Tons mais escuros e quentes, né? Ou seja, então a África o norte da África, principalmente, é um local muito quente, é um local de tons terrosos. Então, o Picasso traz isso para a sua obra. E olha para vocês verem, né? Esculturas em terracota da cultura Nok, né, da África, cerca de 1500 antes de Cristo. É óbvio que quando a gente fala eles olhavam para a cultura africana como uma cultura atrasada, esse é o pensamento eurocentrista. Nós temos hoje em dia estudos de decolonização que vão mostrar para a gente que, por exemplo, em 1500 a.C., nós temos representações muito complexas em arte, em cultura, que mostram para a gente o quão diversa e o quão complexa, de fato, o quão profunda são aquelas sociedades que deram origem ao povo africano de norte até o sul, né? Outra coisa, ó, cultura Igbo-Ukuyu, que, se não me engano, é ali na região da Nigéria, né? Posso estar errado, mas, ó, cerca de 900 depois de Cristo, ou seja, na Idade Média europeia, os caras estavam trabalhando já com bronze, os caras estavam trabalhando com metal, né? Então, quando isso começa a chegar na Europa, isso vai influenciar os artistas locais, com certeza. Muito bem, o que temos aqui? Quanto tempo temos? Ó, temos 1h03 já de live, não é? Acho que já deu para trazer um pouco aqui do que eu gostaria de dizer em termos de interpretação iconológica de uma obra de arte, mas a gente não pode esquecer também da arte concreta, que é uma arte abstrata, né? Arte concreta que é abstrato. Veja que parece um contrassenso, mas não é, né? Por último, eu queria falar do Max Bill aqui, né? Para falar de uma obra de arte muito importante, porque o Max Bill é um desses que vão estar na vanguarda da arte contemporânea, né? Ele surge ali antes da Segunda Guerra, mas a arte concreta, essa arte mais que é considerada fria, que é considerada desprovida de significado, é só um objeto, não é bem assim. Isso vai se intensificar com a arte contemporânea a partir do final da Segunda Guerra Mundial, numa era absolutamente industrial, consumista, pró-capitalista, liberal e tal. Então, a arte está inserida também neste processo. E o Max Bill, que morreu em 1994, ele vai dizer o seguinte, lá em 1936, ó, é um manifesto da arte concreta que ele assina, né?
Denominamos arte concreta as obras de arte que são criadas segundo uma técnica e leis que lhes são inteiramente próprias, sem se apoiarem exteriormente na natureza sensível ou na transformação desta. Isto é, sem intervenção em um processo de abstração. Ou seja, tudo aquilo que existia em termos de arte figurativa, mesmo Picasso tentando distorcer as feições para poder se aproximar a uma outra cultura, influenciado por uma outra cultura, não, também para a gente não serve. A arte concreta é autônoma em sua especificidade. É a expressão do espírito humano, destinada ao espírito humano, e deve possuir esta acuidade, esta clareza e esta perfeição que é preciso esperar das obras do espírito humano. Já vamos entender do que se trata, né? A arte concreta, quando alcança a máxima fidelidade a si, é pura expressão de medida e de lei harmoniosas. É real e intelectual. Anaturalista, ou seja, contra o naturalismo. E, no entanto, próximas da natureza. Por quê? Próximas da natureza porque a arte concreta vai procurar a exatidão que não é palpável e que está na proporção das coisas como elas são no mundo, né? As formas, por exemplo, o círculo, as curvas, são formas naturais. O quadrado é uma invenção humana, mas o círculo é uma forma geométrica natural. E aí nós temos a unidade tripartida, que é essa escultura linda, que está no MAC USP, aqui em São Paulo, dá para ver. Sempre que eu... Agora eu vou muito menos ao MAC, porque eu terminei já minhas pós-graduações, que eu ficava indo sempre ao MAC, porque as aulas eram lá, e eu nunca deixava de parar em frente a essa unidade tripartida e ficar em volta ali andando e olhando a perfeição. E quando a gente olha e fala, tá, mas o que quer dizer essa obra, Doni? Porque isso é só uma série de curvas e feito de aço inox e uma coisa que vai se entremeando a outra, mas é exatamente isso que está por trás da arte concreta. É essa exatidão, é essa beleza construída pelo cálculo matemático exato que vai dar na fundição dessa obra, né? Então, aqui eu tenho dois ângulos diferentes para que vocês vejam, né? Que dá para você pode caminhar e você vai ver que ela é uma obra que ela começa e termina nela mesma, né? Ou seja, é como se fosse uma cosmologia quase, né? Das formas, do cálculo matemático aqui. Muito bem, né? Vamos então para encerrar essa live, né? Que eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu estou adorando fazê-la, justamente porque me dá a oportunidade de comentar sobre as coisas que eu gosto dentro da arte, que é a capacidade de interpretação, né? Da iconologia, dos símbolos, da história por trás da obra, né? E aí, vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Olha aí o pessoal já fazendo contatos aí, né? Que legal que tem outro baiano aqui, porque o Ed Persona está dizendo que também está na Bahia, em Valença. E o Ed diz o seguinte: ó, mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda consegue olhar para essas obras e entender o que o seu criador quis dizer através dela. Sim, eu diria que sim, porque quando você olha para a obra de arte, é aquilo que eu disse no começo, existe uma história social por trás dela. Pode ser que o artista não tenha querido dizer exatamente algo em específico que nós vamos entender com os olhos de hoje. Mas se a gente fizer o exercício de olhar para a obra de arte com os olhos da época, a gente vai conseguir compreender o contexto social e o contexto histórico daquele momento. É como Caravaggio. Se você pega as obras de Caravaggio, os personagens dele têm, assim, aspectos de gente comum. Por quê? Porque eram pessoas que ele encontrava nos bairros baixos, porque Caravaggio bebia muito, brigava muito, saía muito com garotas de programa, com rapazes também de programa, tinha muito... ele tinha uma vida bandida, né? Inclusive, pelo menos uma pessoa na história dele de vida ele matou, né? Que foi o Ranuccio, né? Ele brigou com outro pintor chamado Ranuccio e deu lá uma espadada nele e matou o rapaz, né? Pelo que se sabe.
Aliás, não sei se foi o Ranucci, eu preciso... Bom, enfim, né? Mas quando a gente entende o contexto histórico, a gente entende exatamente aquilo que está posto ali para a gente olhar para a obra, né? E o Ed Persona também diz aqui, ó, me parece um tipo de arte que você precisa estar muito conectado com a história do artista, diferente de uma música, por exemplo, que independente de sabermos quem compôs, conseguimos senti-la. Isso tem sim um fundo de... Tem uma base, né, Ed? Quando você conhece, não a vida do artista, mas eu acho que muito mais o período em que a obra foi realizada, fica mais fácil você acessar a obra. Nem sempre é interessante você estudar a obra de arte pela vida de seu artista, né? É muito mais fácil você estudar, por exemplo, e isso fica mais claro nos artistas contemporâneos, porque eles desatam quase que a sua própria vida, né, a sua própria biografia da obra, e vai olhar muito mais para o mercado de arte, para o período histórico, para os movimentos sociais no sentido lato, né, no sentido mais abrangente. Sempre ajuda muito, claro, saber um pouco da vida do artista, mas não é uma condição sine qua non sem a qual você vai passar sem compreender aquela obra. E no mais das vezes, no limite, a própria composição, mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre o pintor, sobre o período histórico, vai te arrebatar de alguma forma. E você vai conseguir fazer algumas leituras a partir do seu próprio repertório, que às vezes pode não ter conexão com o momento em que a obra foi concebida, mas se está ressonando no espectador, é porque ela carrega em si uma iconologia mais abrangente, né? Aqui está a Lilian dizendo o banquete antropofágico, exatamente, né? Que é um ritual, né, complexíssimo, né? A gente teria que fazer uma live aqui só sobre o que é a antropofagia para aqueles povos ancestrais, né? E aqui o Ed, ó. Então, a Bapuru seria a pintura de uma figura brasileira feita por um brasileiro, mas com a compreensão de um estrangeiro. É isso? Não, não exatamente. É uma figura brasileira feito por uma brasileira que olhou para a cultura estrangeira, assimilou a estética estrangeira e a colocou no ponto de vista, ou seja, no seu próprio ponto de vista, na sua nacionalidade, no seu entendimento de sociedade brasileira e concebeu a obra de arte. É uma visão descolonizadora. Claro que a gente pode entrar aqui numa discussão muito mais profunda sobre o fato de Tarsila, Oswald, Mário estarem conectados a uma sociedade burguesa paulista, melhor dizendo, e que isso também seria um olhar meio que de colonização, de colonizador, mas se a gente olhar com os olhos da época, e de novo a gente vai entender que Tarsila traz o que ela aprendeu e apreendeu e interpretou de maneira a construir uma identidade nacional, tá? E o Ed dizendo, gente, desculpa se eu estiver falando bobagem, mas realmente eu não entendo nada de arte, não me odeiem. Ed, imagina, uma das coisas que eu mais gosto é de conversar com qualquer público, e principalmente o público leigo em arte, porque daí é a possibilidade de olhar do zero, né? Eu, quando entrei no mestrado, por exemplo, já com 32 anos, eu era um semi-analfabeto em arte. Eu tive que ir aprendendo ali, né, ao longo do período, me apaixonei pelo assunto e fui a fundo, né? Mas a arte não é uma ciência exata, portanto, ninguém tem obrigação de saber, né? Não é uma ciência exata no sentido de que não existe uma só interpretação, um só olhar para as coisas. Ela é multifacetada, ela é caleidoscópica. Então, a gente sempre vai ter coisas para aprender e nunca é demais perguntar.
né? E aí, Zuleika, minha querida mãezinha, ó, nunca entendi esse quadro, agora com sua explicação entendi. Que bom, claro que é uma explicação rasa ainda, né? Quer dizer, rasa no sentido de que ela está na superfície, não que seja simplista, né? Mas tem muita coisa que dá para falar sobre isso, né? E aqui, ó, poderia ter a segunda parte dessa live, segunda, terceira, quarta. Vou fazer mais lives se vocês gostaram, porque eu também gosto muito de trazer algumas obras de arte aqui e ficar batendo papo com vocês a respeito disso. Zuleika está falando, amei essa aula, muito boa, muito obrigado. A Nívia também está dizendo aqui, ó, aula brilhante, muito obrigado, Nívia. Também temos aqui, ó, aprendi muito em 1 hora, de uma forma leve e ao mesmo tempo consistente. Muito obrigado, Mônica. Volte mais vezes, vocês todos aí que gostaram, porque eu com certeza farei mais lives a esse respeito. E aqui, a Nívia está falando, vou compartilhar e marcar você, professor. Manda bala, fique à vontade, compartilhem muito. Ed Persona está dizendo, perfeito. Doni, adorei a live, muito obrigado, Ed. Venha mais vezes para essas mini aulas de História da Arte, Ed, que você vai ver que é algo muito gostoso de se aprender e que não é algo impermeável, não é só para doutos. Todo mundo pode saber sobre arte e é nisso que eu acredito e é por isso que eu preparo minhas aulas da maneira que eu preparo, né? E o Gabriel Neiva está dizendo o seguinte, excelente aula. Você acha que em relação à arte concreta, as análises formais podem ser mais frutíferas do que análises do que o artista pretendia dizer? Pensando na Susan Sontag aqui. Obrigado, professor. Se eu entendi a sua pergunta, Gabriel, assim, ó, porque você diz, ó, você acha que em relação à arte concreta as análises formais podem ser mais frutíferas que a análise do artista? No caso da arte concreta, sim, porque a arte concreta é um desses movimentos que tenta dissociar a biografia do artista da sua produção poética. A gente pode ver isso muito na poesia concreta. Eu acho até que eu vou fazer uma live aqui muito em breve, quem sabe a semana que vem, sobre poesia concreta, e aí vocês vão ver como isso fica mais claro, como analisar o que há de formal é mais rico do que olhar para a biografia do artista, neste caso específico. Obrigado, Gabriel, pela sua observação e pergunta, tá? E o Leon está dizendo aqui, valeu, professor, adorei. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelo carinho aí, pelas perguntas. De verdade, espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão chegando de novo pela primeira vez aqui, me viram falando esse monte de coisa, conheçam o meu canal, deem uma olhada na playlist de História da Arte. Quando acabar a live, eu vou deixar os links aqui embaixo da playlist de História da Arte, de Estética, porque daí vocês vão poder ter justamente esses dois aspectos conjuminados aí para compreender um pouco mais sobre a arte. Obrigado à TV 247 pela retransmissão do meu trabalho. Se vocês estão me vendo na TV 247 na condição de vídeo gravado, venham ao meu canal e se inscrevam, compartilhem, apoiem a nossa iniciativa. Nunca é demais dizer, porque vocês, agora que o vídeo vai ficar gravado, podem contribuir com o Valeu Demais, podem contribuir com o Pix que está aqui embaixo. Assim, a gente vai melhorando cada vez mais esse canal, fazendo esta teia de ideias crescer, educando o algoritmo para que a gente tenha sempre mais teiudos, teiudas e teiudes aí na nossa linda urdidura. Muito obrigado, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.